Olá, pessoal. Meu nome é Mirela Carla. Está no ar mais um Altispod, podcast mais atípico deste Brasil. Minha gente, uma salva de palmas. Sempre bem. Para você que está aí nos assistindo, por favor, se inscreva no canal. Se não se inscreveu ainda, custa nada nessa vida. Já deixa seu joinha, curte, compartilha. Quanto mais vocês participarem aqui, mais as plataformas vão entender a importância desse assunto e levar para mais umas famílias, que é tudo que a gente quer, tá bom? Falando em apoio, eu quero falar para vocês do IEPSIS. O IEPSIS tem sido meu grande apoiador aqui do canal, já há anos está com a gente, com o Dr. Paulo Liberaliço, a Emília Gama, uma grande amiga pessoal. E na plataforma do IEPSIS tem vários cursinhos de capacitação, alguns pontuais, mais curtinhos, outros cursos mais longos, de pós-graduação também, então vamos dar uma olhada. É isso, pessoal. Não deixe de conferir, então, nas plataformas, tá bem? Vai ficar passando o QR Code para vocês, tem aqui o link também, tá bom? E vamos ao bate-papo de hoje. Quando eu criei o Altispod, né, além de veicular informações, né, sobre autismo, sobre neurodiversidades, né, tentar levar uma conscientização aí para as pessoas, outro, assim, intuito do canal sempre foi ser rede. Porque eu me senti muito sozinha lá atrás, na época do diagnóstico do Arthur. Eu sentia uma necessidade de conversar com outras famílias, né, de pertencer. Porque aquele meio que eu estava acostumada, que eu estava sempre junto e que eu fazia parte, que é a minha família, e eu sou muito afortunada por ter uma família que é acolhedora, uma família muito grande, todo mundo junto. Mas, com o diagnóstico e essa maternidade atípica, eu me senti desconectada, porque eram angústias que eram só minhas. E eu queria outras famílias que vivessem algo similar para trocar figurinhas comigo, né? Então, a minha atuação, que foi muito antes do Altispod, na verdade, né, em grupos de famílias, em grupos de mães, grupos de apoio em Rio Preto e região, que depois veio para o meu Instagram e, por fim, né, veio a criação do Altispod, foi sempre nesse intuito de ser rede, e uma preocupação muito grande da saúde mental dessas famílias, né? E foi aí que eu cheguei no conteúdo da convidada de hoje, porque ela é psicóloga e terapeuta familiar, e ela tem trabalhos muito bonitos, assim, produzia conteúdos que chegaram até mim, sempre voltado muito para esse olhar para a família. Porque quando a família estiver desestruturada, e estamos todos, né, gente? Aqui só tem pessoal sequelado, não tem ninguém certinho das ideias, né, funcionando maravilhosamente bem, mas até isso tem um nível de tolerável e aceitável, né? A gente não pode minimizar o grau de sobrecarga, incidência de depressão, de aquela sensação, assim, de que não tem uma luz no fim do túnel, em que muitas mães pensam em situações extremas mesmo, né? De dar fim à própria vida, de não enxergar um além, né? Então, por isso que eu fico tão feliz quando eu encontro, assim, profissionais que têm esse olhar, né? Para a família, e não só para a pessoa com deficiência em si. Porque em volta dela tem muitas pessoas também vivenciando daquilo, né? Então, recebam com muito carinho a minha convidada, Paula Ayub. Uma salva de palmas! Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Mirela, muito obrigada. E é um prazer enorme estar aqui com você, falar desse trabalho que eu falo que é a menina dos meus olhos atualmente. Eu sempre tenho várias meninas e esse é atualmente a menina dos meus olhos. Mas eu gostaria de me autodescrever. Eu sou Paula Ayub, uma mulher branca, de cabelos curtos, na altura do pescoço, olho castanho, cabelo castanho, tô com uma blusa animal print, talvez, não sei, preto, branco, mesclado, muitas pulseiras e alguns colares. Adoraria falar libras, mas não falo.
Mas, enfim, essa é minha versão autodescrita. Eu quero muito te agradecer. Acho que esse trabalho a gente vai poder contar do comecinho, como é que nasceu, né? E é um prazer, porque a gente está em vias de lançar o livro desse projeto com as histórias dessas mães. Então, foi um presente o seu convite e estar aqui com você. Ai, que E demais. parabéns pelo teu trabalho e atingir tantas pessoas, tantas pessoas. Isso é incrível. Nossa, né, é uma luta nossa, né? Isso, de a gente conseguir atingir e falar e ser ouvida, né? E eu até aqui no Altispod, recentemente, eu criei um quadro que chama Furando a Bolha, que eu tento entrevistar pessoas fora da comunidade autista, que não tem nada a ver. Sim. Então, artista, cantor, comediante, profissionais de outra área. E nesse quadro em específico a gente fala disso, mas é uma tentativa de chegar além da comunidade, que muitas vezes eu me sinto falando assim, eu, mãe cansada, falando para outras mães cansadas e a gente falando só para nós mesmos, correndo atrás do próprio rabo. Sim. E aí, para a gente pensar em políticas públicas, pensar em massa, né, em algo que surta mais efeito no coletivo, a gente precisa sair além, né? Mas é difícil, né? Mas estamos aqui tentando, né? Assim, cada um tentando cumprir o seu papel, né? Para conseguir alcançar mais e mais pessoas, assim. Esse projeto, cadê a folhinha na verdade, do lançamento do livro? Tá É embaixo. aqui, Esse né? aí, Então, um convite, o livro, gente, ó, O Dia a Dia com Autismo, Relatos e Reflexões de Familiares, que esse livro está sendo organizado pela Helena Maffei Cruz e Paula Ayub, que está aqui comigo, que são depoimentos de mães, de familiares, e que vocês sistematizaram isso num livro. Isso. E a gente procurou, foram muitos depoimentos incríveis, assim. Eu trabalho há 40 anos com autismo. Eu falo que autismo não chamava nem autismo quando eu comecei a trabalhar. E o autismo que a gente conhecia era o nível 3 de suporte. Sim. Então, hoje, né, você ter um nível 1 de suporte vamos dizer, é muito novo, né, para uma profissional que vem lá de trás. E eu já ouvi muitas coisas, muitos depoimentos, vi coisas indescritíveis. E eu ainda me toco e ainda me emociono, porque cada história é única, Sim. né? Quando a gente fala de autismo, a gente não fala de autismo, a gente fala de autismos, né? E de famílias. Mas há que se ter uma escuta que não te diga, vai passar, isso não é nada, Isso. né? Imagina, bobagem. Não pensa isso, não. Então, a gente precisa ter essa escuta. E o meu lugar, eu já, desde a pandemia, sou chamada para dar aula em vários institutos de formação de terapia familiar, podendo falar de família neurodivergente. E falar de neurodiversidade é muito bom, né? Por quê? Porque você vai contando para as pessoas que aquela família, quando ela chega para você e diz... Quando aquela mãe chega para você e diz, eu estou cansada, eu estou sozinha, e o terapeuta diz assim, mas ela tem uma família enorme, o marido que apoia, como que ela está sozinha, né? Exato. É para essa escuta que eu procuro alertar, é para essa escuta que eu procuro dizer, a gente tem que ouvir diferente, a gente tem que ouvir mais refinado, porque é um pedido diferente do neurotípico, né? Por quê? Porque tem uma convivência com uma pessoa que exige uma prontidão o tempo todo, né? Exato. Então, alguns dos depoimentos foram extremamente emocionantes, porque a gente tem um dia que pode ser o seu dia. Então, você vai e diz, hoje eu quero contar a minha história, e todo mundo fica em silêncio ouvindo a história. O dia do grupo, que eu vou contar ainda do grupo, né? Enfim. O primeiro depoimento que eu ouvi, eu falei, isso tem que ir para o mundo. As pessoas precisam escutar esses relatos, e são inesgotáveis, e não é que eu escolhi os melhores, né?
A gente foi conversando e foi fazendo. E como os encontros são gravados, nós fizemos questão, eu e a Helena, de apenas transcrever. Então, é como as mães falaram. Então, tem outras perguntas de outras mães, enfim, são relatos e é maravilhoso. E nesse período, nós tivemos o prazer de receber a visita de 2 formandas em terapia familiar do núcleo de psicoterapia, no núcleo contemporâneo de psicoterapia, que é de Niterói. E eu dou aula lá também. E essas 2 alunas quiseram fazer o TCC baseado no grupo, que eu vou contar o que é o grupo já já. E então, um capítulo é sobre a vivência delas no grupo, como estudantes e como formalizando esse contexto dessa escuta dentro da terapia familiar. Então, é uma preciosidade. E tem também o capítulo da doutora Daniela Bordini, que é a nossa coordenadora, eu falo que é a minha chefinha amada, que eu adoro, é a coordenadora do TIM, e ela também faz uma introdução falando, né, do que é esperado em cada fase, o que acontece, o que pode ser de ajuda. É um texto muito, muito completo que está aí nesse... Agora, do conteúdo, é um conteúdo que as mães escreveram e que é só sentir, né? O que eu posso dizer é leiam com o coração aberto, porque é maravilhoso. E a gente tem um trabalho a mais, que é a ilustração, que é feito por uma autista. Ai, que bacana! E cada capítulo de mãe tem uma ilustração remetendo a uma fala importante que está dentro do texto. Então, são 9 ilustrações ao todo, uma mais linda do que a outra, feitas por uma artista, que fez a formação dela numa universidade na Inglaterra e está aí com a gente compondo essa obra que é um presente para esse mês das mães. Você consegue, Wagner, aqui me direciona, dá para ver? Que aqui, e quando é que vai ser o lançamento que vai ter numa... Vai ser no Instituto Nous, que é na Vila Madalena. Tá. Dia 17 de maio, das 10h30 a 1h30 da tarde. Às 11 e pouquinho, eu e a Daniela vamos falar um pouco sobre o livro. As mães estarão lá, aberto a todos, podem levar os filhos. A gente quer que seja uma festa mesmo para as mães. É um tributo mesmo, sabe? E depois, para quem quiser adquirir esses livros, onde que estarão? Precisa entrar em contato com o Instituto Nous, tá, que acho que tem o telefone aí, se não me engano, aqui, ou não. Aqui não tem, mas como que fala? Acho que nas tuas redes consegue achar, ou deixar recado para você também, algo nesse sentido, né? Porque vai estar aqui no início da nossa fala, coloca aqui o teu Instagram. Tá, então lá vocês vão encontrar como é que pede. Pode ser por telefone ou por e-mail e a gente envia. Legal. Nossa, que incrível. Eu tô curiosa. Vou querer um. Sim, vou te sem mandar. Dúvida. Ai, eu agradeço. Eu quero ler e partilhar, inclusive, assim, os detalhes como fala? As partes da leitura, né? Porque esses depoimentos de mães, toda vez quando eu tenho algum conteúdo voltado nesse sentido, eu tenho muita participação. Tá? Então, esse é um termômetro de necessidade. Uhum. Esse é um termômetro de que estão todas, cada um no seu cantinho, na sua casa, né? E na sua vivência, na sua realidade. Estou fazendo certo. Com aquele denominador comum, né? De precisando falar, precisando pertencer, precisando ser ouvido. Então, esse aqui é um projeto muito incrível. E aí, pegando o gancho do grupo, como é que funciona esse grupo? O grupo, quando foi na final da pandemia, eu recebi um convite para fazer parte do grupo do TIM. E ainda estávamos online. TIM Unifesp. TIM Unifesp, isso. Estávamos online e eu participei dos grupos
E logo depois, a Dani queria ir voltar, ela queria presencial, porque era uma coisa que precisava, enfim. E começamos presencial, acho que em 2022, eles já estão lá há 12, 14 anos, né? Meu trabalho começou em 2021, 2022. E ela abriu o período da tarde, que é para adolescentes e adultos. Tá. Tá? Porque antes tinha só o infantil. Então, a gente começou e ela disse assim, Paula, vamos fazer alguma coisa para os pais, né? Você é terapeuta de família e tal, vamos fazer? Eu falei, que legal, vamos fazer. Eu falei, Dani, vamos pesquisar, vamos perguntar para eles o que eles querem, para a gente fazer do jeito deles. Ela disse, perfeito. E fizemos uma pesquisa na rede social do TIM, o que eles queriam, se eles queriam semanal, presencial, tudo. E pegamos todos esses dados e dissemos, bom, eles querem online, eles querem semanal e eles querem com temas variados e discussão e conversa. Ok, então eles não querem aula, perfeito. E a ideia é não dar aula mesmo, né? Porque chega de entuchar saber. chega de dizer o que vocês têm que. Eu, inclusive, tenho um botão que eu boto neles e digo, ninguém tem que nada, né? Ninguém tem que nada. Então, começamos e a nossa proposta é respeito, manter um ambiente seguro, né? E de sigilo e confiança. E eles escolhem os temas. Então, queremos falar, agora, por exemplo, a gente está com o tema raiva e violência. Esse é o nosso tema. É a terceira semana que a gente vai tratar desse tema. E como que é? A gente faz lá uma apresentaçãozinha teórica, acadêmica, de 10 minutinhos para disparar a conversa. E aí a gente faz uma rodada de perguntas e depois eu coloco todo mundo em mini grupos. Para quê? Para garantir o espaço de escuta de todo mundo que está lá. Porque todo mundo quer conversar, todo mundo quer falar, contar a sua história. Como você falou, né? Solitário, é um caminho solitário. E depois volta, todo mundo divide e conta o que viveu nesses grupos e tal. E depois eu e Helena fazemos um fechamento, que é chamado de equipe reflexiva. A gente utiliza a fala dos familiares para sustentar o que eles vêm trazendo, para sustentar o saber deles, né? Porque a gente encontra, primeiro que 78% das mulheres são abandonadas assim que tem um diagnóstico, então é muito abandono. E tem essa coisa de que, infelizmente, ainda hoje os profissionais dizem não está fazendo direito, não ensinou a amarrar o sapato, mas também com essa mãe, mas também faz tudo por ele, mas também. Então, querendo ou não, as famílias são carregadas de a culpa é minha, né? As mães têm isso. É uma culpabilização absurda. Absurda, né? Esse é um dos temas que a gente vai e volta atrás, né? Porque precisa, não tem culpa de nada, né? As coisas são o que são. E eu costumo dizer para os profissionais, você já ficou 24 horas com um autista nível 3 de suporte? Muitos falam, olham assim para mim e falam, 24 horas? Não, acho que não. Então, eu fazia uma semana, 2 vezes por ano, para os pais descansarem. Era literalmente isso, para eles descansarem. E eu levava os filhos para hotéis, resorts, e ficávamos passeando. Fazíamos revezamento, porque quebra de rotina, não dorme à noite, né? Tem crise, uma série de coisas. Então, ter essa experiência te aproxima muito, né? Faz com que a gente desenvolva uma amorosidade pela família atípica, porque é incomparável o que se vive no dia a dia. Né? É incomparável. Então, a gente sabe disso, o quanto é uma criança quando ela tem um hiperfoco em tomar uma Coca-Cola e ela está num restaurante, o que é ela querer tomar Coca-Cola? Né? Ninguém segura.
Ninguém segura. E você tem o vexame, você tem a indisposição. Então, aí você fala, eu vou dar porque eu não quero que as pessoas percebam. E aí você dá a Coca-Cola, só que aí a criança não dorme, a criança fica hiperativa. Então, assim, é muito detalhe. Não é à toa que o estresse é comparado a soldados em combate, né? Não é à toa, porque é o tempo todo em alerta. Eu costumo dizer, né, quando eu treinava a minha equipe, é um braço de distância. Um braço de distância. O ponto para você, se precisar, segurar pela camisa. Então, é um nível de proximidade e de alerta que é muito grande. Sim. Né? Então, não resta dúvida o estresse. É um plantão eterno. Exato, é um plantão eterno. É um plantão eterno. Sem, não, assim, sem revezamento, Exato. sem suporte, sem apoio, nada. Um plantão eterno. É isso. E chegam para mim muitos depoimentos, né? Dizendo assim, não parece que eu tenho um filho, parece que eu tenho um paciente. Eu não sei o que é maternidade. Eu nunca vivenciei maternidade nenhuma. Eu sou apenas cuidadora. Né? Então, eu me sinto enfermeira do meu filho, não sei o que é curtir. Então, é só o ônus, 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 ônus. Como não se tem uma rede de apoio para partilhar minimamente aquilo, você não consegue vivenciar nada de bom, de proveitoso, de prazeroso. Né? Então, é aquele peso absoluto assim que a família sente. Gente, isso é enlouquecedor. Isso é enlouquecedor. É isso mesmo. Quando eu abri o centro de convivência, né, que ele tem 30 e tantos anos de vida, ele nasceu para ser essa rede de apoio, para que vocês pudessem fazer uma compra de supermercado sem ter pressa, que vocês pudessem fazer a unha, ir no cinema com o outro filho, e namorar, né? Quantas vezes a gente fez hotel porque a família tinha um casamento? Ok, a gente faz a noite da pizza, dorme-se aqui. Então, o centro de convivência, ele chama Centro de Convivência Movimento, quando ele nasceu em 92, ele nasceu para ser essa parte, né? Porque já naquela época a gente só tinha nível 3 de suporte, as pessoas não oralizadas eram colocadas de lado. Então, Sim. já tinha um movimento enorme, né, de PCD, mas o autista não oralizado, pessoa com deficiência não oralizada, era colocada de lado e não tinha lugar para ficar. Não tinha lugar para ficar. Quantas vezes eu recebi no centro de convivência pessoas expulsas de escola especial? Não tem jeito, né? E naquela época a gente não tinha, né, tudo que se tem hoje. Não tem, exato. Tinha, de tecnologia Sim. e tudo mais. Não tinha de nada. informação, Não tinha. de instruções de manejo, de como conduzir, né? Não tinha nada. Não tinha Ficava jogado mesmo, de fato. Exato. Então, a gente recebia, né, essas pessoas que eram expulsas das escolas especiais e ia lá. Teve um médico famoso, que eu adoro ele até hoje, ele dizia assim, eu não sei o que ela faz, mas leva lá que dá certo. Não sei exatamente o que é, mas Não tá sei dando bom. exatamente o que Vai faz, lá. mas tá bom. Então, é um pouco sobre isso. Então, famílias que não conseguiam sentar à mesa com os filhos, né? E que depois sentavam e tudo mais. Então, era um trabalho, o Centro de Convivência foi montado pensando numa casa de classe média. Então, a gente funcionava na casa como uma casa comum, né? Então, Ele ainda funciona. ainda funciona, mas ele funciona para os antigos apenas. Tá? Para os antigos, porque a gente foi muito difícil na época da pandemia, muito, muito, muito difícil. A gente precisou dispensar a equipe, então foi uma perda muito grande. Muitas pessoas que frequentavam deixaram de frequentar e deixaram de pagar. Enfim, tive um dono da casa que eu alugava, que ele foi um pai para a gente, né? Enfim. Mas, então, hoje ele só funciona para poucos, porque a minha equipe se dissipou e não dava nem para começar de novo, né? Mas a gente tem bons frutos, né, de tudo isso, boas histórias. A gente vai falar aí dos livros, né, que foi feito lá, enfim.
Eu vou aproveitar só para interromper. Coloca aí esse tempo que eu tô colocando aí para interromper. Sabe o que eu ia falar para você se atentar? Ai, da coisa, desculpa. A pulseira aqui do áudio, porque também vai para, tipo assim, Spotify, Deezer, essas coisas, e fica só o áudio. E aqui, na mesa, fica a captação aqui do... Desculpa. Não? Porque eu me atentei, falei, deixa eu falar, para não ficar o episódio... Sei. Então deixa eu já aproveitar e ajustar a câmera dela, porque ela vai muito pra frente. A câmera aqui. Então, na hora que O ela ângulo. ela tava sentada na cadeira assim, aí agora você vê que ela inclina o corpo dela pra frente. Eu tô aí ela conversando. tá muito no Eu também, o movimento um monte. Você falou que era pra centralizar. Você a Miriam é a máquina de escrever. Ela começa ali. No último episódio, sabe onde é que você terminou? Você terminou quase aqui, por isso que eu tava vindo ali arrumar a câmera. Eu vi que você tava... Mas eu não fico centralizada. Aí eu percebi hoje, eu falei, realmente, não fica mesmo. Ó, se você quiser, você puxa mais pra cá. Isso. Tá bom, ótimo. Pra não... Obrigada. Que aí consegue ficar com encosto aqui, né? Que bom. Vai se mexendo. Vamos lá. Tá, então vai. Retomando. Aí você Pode coloca seguir aí a minutagem aí. Tá, Você anota aí em algum lugar, que aí depois eu passo pro tá. Juninho Quando pra tá, lá. pode mandar. Isso, aí, Tá. dos minutos. Pera. Eu te interrompi, você ainda estava falando do funcionamento, e que aí, mas que deu frutos, inclusive, que um deles é o livro. Né? Aquele livro. Esses livros esses aqui livros, que foram feitos lá. Tá. E aí, para retomar o raciocínio. Nem sei o que eu tava falando. Então, deixa eu tentar pegar um gancho aqui de que deu, tá, que não tem mais, mas que tem frutos. Isso. Tá. Mas aí deixa eu te perguntar. Então, lá tá com esse funcionamento reduzido para o pessoal que já estava lá. E esse grupo online de apoio, assim, as famílias, como que funciona? Se alguém quiser participar, que está aqui assistindo. Perfeito. Voltando, então, lá pro Tim, né? Que você vê, infelizmente, eu sou essa pessoa que eu vou e volto, eu vou e volto. Somos. Mas o pessoal que dá o Despot tá super acostumado. A minha linha de raciocínio, que não é muito uma linha, é um negócio assim, né? Então, a gente vai e volta. Vai e volta. Então, voltando pro Tim. Quando a Dani chamou todo mundo, a gente começou a fazer algumas oficinas. Hoje eu também trabalho na oficina junto com a Vera Papais e a Carol Sobrinho, na oficina de função executiva. Então, a gente trabalha com autistas adultos, nível 1 de suporte, em oficinas para função executiva, desenvolver planejamento, essas coisas todas. E a gente começou, depois da pesquisa do Instagram, a montar esse grupo, que funciona, então, semanalmente, toda segunda-feira, 7h30 da noite até 9h15. Precisa se inscrever no link da bio do Tim Unifesp. Então, lá tem roda de conversa de familiares, de autistas. Você se inscreve, a gente recebe a tua inscrição e te envia o convite, que é o link, e esse link é permanente. Então, toda semana é o mesmo link para atender os encontros. Acessar essa reunião. Isso. E aí, a gente debate várias coisas, né? A gente vai debatendo várias coisas. Eles têm um grupo de WhatsApp. Esse grupo de WhatsApp fez uma rede que chama Rede do Bem, e que essa rede, as pessoas depositam dinheiro para ajudar, porque a gente tem várias pessoas carentes, tá? E quando a gente fala carente aqui no Brasil, a gente está falando quem vive com o BPC. Não vive. É miserabilidade. É miserabilidade. É miserabilidade. Não tem medicação de alto custo não consegue encontrar. Quando encontra, tem que voltar não sei quantas vezes, porque o médico não preencheu direito a documentação que precisa ser entregue. Enfim, é burocracia atrás de burocracia, como se as pessoas tivessem tempo para isso, né? Por quê? Elas não podem trabalhar. Então, se a gente está falando de solidão de uma mãe de classe média, né, que não tem rede de apoio, imagine uma mãe periférica. Sim. Né? Ela não tem tempo para nada e ela não pode trabalhar. Por quê? Porque ela tem que ficar na porta da escola, porque se o filho faz crise, ela tem que pegar o filho e levar para casa. Então, e aí dizer assim, mas
falta de vontade, porque ela precisa. Como que ela precisa trabalhar? Como que ela faz para trabalhar? Precisa, ela sabe que ela precisa, né? Mas como que ela faz para trabalhar? E aí é terrível, porque é processo atrás de processo que elas vão entrando para pedir as coisas que são direito. Então, e básico, mínimo, da dignidade humana. É o mínimo do mínimo. E tudo tem que ser judicializado. E tudo aquela briga. Então, assim, você não levanta um dia só para, tipo, viver o seu dia. Não. É sempre uma militância. Sempre. É sempre briga aqui, briga ali, briga com instituição, briga com convênio. Se você tem convênio, quer dizer, você já tem um privilégio. Então, se forem as pessoas periféricas, porque no SUS em si, nas grandes estruturas que a gente tem, não tem nada. As pessoas estão completamente desassistidas. Assim, a Deus dará, né? Então, gente, assim, é um apagamento social dessas pessoas, né? Todo mundo segue fingindo que não estão ali, né? E se você estiver muito sobrecarregada, de preferência, se puder aguentar calada, melhor ainda para não incomodar o coleguinha. Porque existe um desconforto social, as pessoas toleram essa tristeza, um luto, um pouquinho, assim, muito pouco que se tolera. Depois fica desconfortável, as pessoas não sabem o que fazer com alguém chorando, alguém, entende? Assim, e aí você se bloqueia. E até uma atitude meio que de sobrevivência. Eu mesma aqui do Altispod, eu recebo inúmeros pedidos de denúncia e que eu acabo não fazendo, pelo sentido de que senão daqui a pouco eu vou virar o Datena do autismo e eu não tenho essa pretensão, eu não tenho a saúde mental para isso, o preparo para isso. Porque daí eu desligo aqui com vocês, eu tenho que interagir com meu filho, tá toda felizinha, lidar com a seletividade alimentar e tal. E sou eu e eu. Eu sou a AT dele, eu que limpo a minha casa, eu que organizo as coisas, a rotina tá nas minhas costas. Então, quando a gente bloqueia, inclusive, esse tipo de situação, às vezes é até mesmo pela sobrevivência nossa, porque se eu começar a absorver tudo, eu vou desmoronar, vou sucumbir. E é aquela coisa, eu não posso sucumbir, né? E daí a importância desses grupos, porque ali você pertence. Ali não há um julgamento, ali não há pressa, a pessoa não tá tipo, encurta a sua história, vai rapidinho, né? Tipo assim, você tá diminuindo. A minha vibe estava tão positiva, aí você chega... Eu ainda fiz uma brincadeira essa semana passada, retrasada, sei lá. E eu fiz uma postagem falando que eu me sentia, assim, e querendo saber quem mais dali também sentia isso, que eu me sentia uma verdadeira espalha-roda. Eu sou a real espalha-roda. E eu não tinha problemas de socialização antes, porque assim, eu não sou a autista da minha família. Né? Então, socializar nunca foi um problema para mim, mas desde que eu comecei a viver a maternidade atípica e não consigo viver só pela ótica do meu filho, porque eu penso que a nossa luta ela é no coletivo. Então, se todas as minhas amigas estão vivendo muitas dificuldades, todas as famílias que eu conheço, tudo, é óbvio que eu absorvo, eu sinto um monte de dores que não são minhas e eu sinto na minha carne todas essas dores. Não tem como dissociar. Dizer assim, então, meu filho foi bem acolhido na escola, então eu não vou lutar pela inclusão, não vou voltar a falar sobre escola especializada, meu filho não precisa. Não existe isso, não deveria existir, porque é algo que é no coletivo que vai acontecer, né? Então, o que acontece? O pessoal, fora desse meio que a gente vive, Paula, eu tenho uma dificuldade, porque eu comecei a me sentir total espalha-roda, porque o pessoal tá lá assim, sei lá, vibes meio coach, meio mindfulness, né? Assim, positividade, a academia, autocuidado. E o autocuidado deles é muito diferente do nosso autocuidado. O nosso conceito de autocuidado, ele é redesenhado de uma maneira, assim, tão incrível, sabe? E aí, parece tudo que você tem para contar é baixo astral, entende? Tudo que você tem para pontuar, tá todo mundo lá, da conversa. Aí você chega na roda, né? Então, eu brinco que tem... Espalha-roda. Total espalha-roda, sabe? Quem quer ficar com você? Pô, a menina que traz só notícia ruim. Pô, fala só de tema chato, só coisa pesada, vibes ruim. Então, tem uma das minhas grandes amigas que a gente se matou de rir quando ela foi
não sair com o marido para uma dinâmica, não era dinâmica, uma janta profissional do marido, né? E aí estavam várias esposas e tal. E aí ela tentando misturar. E o rol taxativo, hein? Putz, cara, muito espalha-roda, sabe? Todo mundo ali falando muito de coisa alta astral. E ela, pô, e o rol taxativo? O povo nem sabe. O que é rol taxativo? O que é isso? O que vocês estão falando, entendeu? Mas a gente não sabe nem puxar assunto direito. Então, muito espalha-roda. E aí eu falei assim, gente, vocês se sentem assim também? Porque daí de duas uma, para eu continuar nesse meio que não é atípico e que eu não quero virar as costas. São pessoas boas, são pessoas que são familiares, são amigos, que são pessoas que me amam, mas não conseguem entender minha perspectiva. Uhum. Aí de duas uma, ou a gente se cansa, porque você fica assim, ai, não posso falar nada, né? Tudo que eu vou falar é bad vibes, então desencana. Ou a gente entrega, mas de uma forma pasteurizada, porque não dá conta de assimilar a profundidade daquelas coisas. Mas aí, sabe o que acontece? A gente não tem repertório para ouvir vocês, que é o que eu tenho alertado. Por quê? Porque vocês não se cansam, vocês ficam exaustas. É, exato. O autista, ele não... O que eu falei ontem, né? Falei, gente, o que é meltdown? O que é melt? Né? É derreter. Então, assim, vocês têm ideia do que é uma pessoa se sentir assim? Então, neurotípico não tem repertório para representar. Porque a gente não... É no superlativo. Uma das coisas que eu costumo falar nas minhas aulas é: terapeuta, tem uma escuta no superlativo. Porque é isso, vocês vão pasteurizando as coisas. E vocês vão dizendo, como é que estão? Tá indo, né? Tô cansada, tô bem e tal. Mas, cara, é o que você disse assim, é um sentinela. Então, isso é uma coisa que eu trago para dentro do consultório e eu estou levando, né, para as pessoas que estão em formação de terapia familiar, porque essa escuta é muito necessária, Mirella. Né? Para que as pessoas entendam e digam, tudo bem, eu não acho que vocês vão deixar de ser espalha-roda. Acho difícil, Não, e daí todo mundo, eu também sou espalha-roda, gostei. Eu ainda brinquei, hashtag espalha-roders deste Brasil, entendeu? Estamos tudo junto. Aí eu falei, olha que clubinho bacana que nós temos de espalha-rodas, entendeu? Mas vocês precisam encontrar um espaço onde vocês consigam ser ouvidas e não uma pessoa que diz assim, você está precisando de uma massagem. Tipo... Aí você fala, você fica com meu filho, então eu vou fazer massagem. Quem é que fica? Exato. Né? Então, assim, não dá para fazer massagem, porque o preço eu preciso pagar. Exato. Fala, filha. Né? Então, assim, a gente traz do bolso coisas, né? Ferramentas para vocês que, assim, cara, não funciona. Não funciona. Então, essa é uma coisa que traz, e eu acho que o livro vai agregar bastante, e assim, que escuta é essa que a gente precisa ter para receber vocês. E que vocês se sintam real, porque aí diz assim, né? Precisa dar voz. Gente, mãe de autista sempre teve voz. Não tem a escuta adequada. Né? Verdade, Paula. Agora eu sei disso tudo. Não tem escuta adequada, porque voz sempre teve. Todo mundo fala. Só não tem gente que escuta o que vocês falam. Né? Então, acho que... E é por isso que o teu megafone é maravilhoso. Por isso que eu falo que o Paiva, da revista Autismo, eu adoro pegar esses megafones emprestados e dizer, gente, vamos escutar melhor? Né? Porque aí eu vou falar do meu lugar de saber, que é o meu lugar de escuta. Né? O teu lugar é outro, e é o que eu... Tem gente que diz assim, mas como é que é isso, Paula? A gente tem que abandonar o saber, então a gente não entende nada de autismo? Não, entende, eu entendo muito de autismo. Mas eu não entendo do filho dela, eu não entendo do Arthur. Isso. Eu não entendo. Quem entende do Arthur é a Mariela. Ela que vai me contar, Perfeito. a Mirella. Ela que vai me contar quem é o Arthur. Como que ele reage, como que ele faz, o que é isso, o que é aquilo. O que do autismo e como que vai afetar a personalidade do Arthur. E isso a gente só faz junto, unindo saberes. Não adianta eu chegar e dizer assim, querida, você precisa
escovar o dente do Arthur desta forma para ele aprender. Aí você diz, não consigo. Aí você diz, então, não vai aprender. Né? E aí a culpa é sua de novo. E aí eu digo assim, quando a gente não consegue ensinar, não é a pessoa que não aprendeu, fui eu que não encontrei a ferramenta adequada para oferecer para você, para que você possa aprender. Porque todo mundo é capaz de aprender. Sim, penso né? dessa forma também. Todo mundo é capaz de aprender. Então, a gente precisa disso. Então, eu acho que meu papel hoje, né, é trazer um pouco formatar essa escuta, sabe? Que vocês Perfeito. precisam ser ouvidas, né? E é como você falou ali do lado, chega de espalhar roda, né? As pessoas precisam entender, porque assim, rol taxativo não é só pro autista, né? Todo mundo precisa saber. Sim. Então, todo mundo precisa saber. Por que só o outro precisa saber? Ai, tá muito chato, essa coisa de mimimi, essa coisa... Então, vamos escutar direito, né? Porque eu só acho que é mimimi porque eu escuto com o meu repertório. E aí, é claro que eu vou achar que é mimimi. Ai, seletividade alimentar. Ai, gente, deixa 2 dias sem comer para ver que cura, né? Arranca o cabelo e come, mas não vai comer a comida que diz que não vai comer. Isso. Né? Então, assim, a gente não está falando de mimimi. Isso é importante, que fique claro. Né? É. E eu acho que muitos profissionais realmente também acabam caindo nessa cilada de não ter essa escuta dessa forma, né? De querer parar logo ali, aquela pessoa que está chorando copiosamente, aí você fica, ai meu Deus, o que eu faço? Eu não paro de chorar. Você quer estancar, porque o incômodo é seu, né? O incômodo é seu, o desconforto é seu. Porque você que não sabe o que fazer. Aquela pessoa, ela precisa chorar mesmo. Ela está chorando copiosamente porque ela precisa colocar para fora. É isso. E muitas vezes a situação dela é o horror do horror do horror. Não tem nada que você possa falar para consolar. Não tem. Do tipo assim... E nem se espera isso. Quando a gente desabafa e a gente vem contar, a gente não espera soluções. Porque a gente sabe que não tem, é o que é. A gente espera só poder falar mesmo, só poder ser ouvido. Sem do tipo, não, mas toda mãe vive isso também. Toda mãe tem essa preocupação com o futuro dos filhos. Ai, gente... Menos, né, gente? Me erra, né? Ai, me economiza, entendeu? Me economiza, porque não tem nem... É só a lua de distância, de diferença, toda a dificuldade. Então, a gente, numa família atípica, acho que a gente sente muita falta de espontaneidade, porque tudo tem que ser muito programado, tudo muito roteirizado, muito... Então, era algo que gente, será que nunca mais, né? Vai ser espontâneo? Mas, assim, espontâneo como antes, não. Mas vivenciei outros tipos de espontaneidade, outras formas, fui conseguindo, né? Aumentar repertórios e habilidades e conseguindo algumas coisas. Mas... era algo que me sufocava muito. Isso de ter que programar muito tudo, o tempo todo, porque se sai, conforme o script, uma tsunami que a gente tem que enfrentar, né? De desregulação emocional, de crises e tudo mais. E outra coisa, do pessoal querer te ajudar, gosta de você e tudo, mas não consegue compreender a complexidade que é, né? E aí, de novo, se você vai falar da complexidade, você vai espalhar a roda total. Mas eu falo assim, por exemplo, né, a minha família ama loucamente o Arthur. Meus tios, os primos, são apaixonadas por ele. E o Arthur foi tendo uma evolução muito grande, né? Então, assim, ele adquiriu fala complexa, então não tem questões pedagógicas, enfim e tal. E aí, é muito confortável pensar que do tipo, o Arthur nem precisa de mais nada. Entendeu? Do tipo assim, tá ótimo, não tá ótimo. Entendeu? E aí, assim, eu sei que muitos deles não dão conta de... não vou jogar isso, assim. Do tipo, não, vem cá, deixa eu te falar como que funciona o autismo. O transtorno do neurodesenvolvimento. Que enquanto o desenvolvimento está acontecendo, coisas estão surgindo, desafios. Você não passa a régua nunca. Só isso, só. Que é um denominador comum no autismo. Não se passa a régua.
Se tinha alguma dificuldade que você estava vivenciando com a sua criança, com o seu filho, que você conseguiu sanar e passou a régua, não era autismo. Era algum outro tipo de atraso, algum... Aí você foi, sanou aquilo, aquele, né, pontual, e beleza, boa. No autismo isso não vai acontecer. Você não passa a régua em nada, né? Então, é o tempo todo. E a que custo também, para esse bem, entre aspas, que o pessoal de fora vê, né? Tudo que é preciso para que aquele bem exista. Mas, assim, então, quando eu tô nesses ambientes, eu falo, tá ótimo isso, tá show de bola. Não precisa de mais, não precisa de mais nada. Então, assim, né, tá, tudo bem. Porque nem dão conta, não consegue. Mas, tudo bem, então não são todos os espaços que estarão prontos. Mas a gente precisa de algum espaço em que a gente possa falar na nossa integralidade, de falar exatamente qual é a real, em que a gente possa pertencer, que a gente não precise pasteurizar esse discurso. Exato. Né? Então, tudo bem você fazer isso na rodinha de bar. Se não quiser ser a espalha-roda da noite, no caso. Se achar que naquela turma, não é. Você não tem amigo, não tem amizade suficiente, vínculo suficiente para trazer todas essas profundezas da sua vida. Tudo bem, não é para todos os lugares, mas um ao menos. Exato. Porque senão é de enlouquecer. É de enlouquecer. E eu recebo muitos recados de mães do tipo, Mirella, não aguento mais, eu não aguento mais, eu não sei como que eu chego até amanhã. É isso. A gente teve, você sabe que foi uma coisa muito incrível que nasceu desse grupo. Esse grupo é mágico, assim, né? Eu sou suspeita para falar, eu estou há 3 anos na coordenação dele e eu sou apaixonada por todas as famílias que entram ali. O que acontece? A gente teve uma mãe que sofreu violência do filho ali, na frente de todas as outras mães. É uma mãe que mora no interior de Pernambuco, isolada, sozinha, né? Mãe solo. E algumas dessas mães ficaram muito preocupadas, me procuraram e tal. A gente está pensando em fazer uma vaquinha, em fazer alguma coisa para ajudar e tal. Bom, elas começaram a se mexer e elas formaram o que chama Caixa dos Sonhos. Mirella, é de chorar o que é essa Caixa dos Sonhos. O que essa Caixa dos Sonhos transforma a vida das pessoas. É uma coisa que você fala assim, cara, não é possível. Em função da rede. A gente tem um assistente social convidado. Gente, tudo isso que eu faço é voluntário, tá? Esse trabalho é voluntário. Tudo lá no TIM é voluntário, a gente não recebe para isso. E convidei esse grande assistente social chamado Anderson Almeida. Ele trabalha hoje na Laramara. Eu conheci lá atrás. E ele veio para essa Caixa dos Sonhos e começou a tecer junto com essa mãe algumas possibilidades. E eu convidei também uma outra querida, Lolô, terapeuta familiar, começou a atender todo mundo voluntário, tá? Bom, a gente comprou máquina de costura para ela, a gente mandou alguns materiais para o filho para poder ajudar, a gente ajudou e eu digo a gente, eu sou mais espectadora do que qualquer outra coisa, tá? Mas essa caixa aí é maravilhosa. E ela está trabalhando hoje dentro de casa, cuidando do filho, tendo mais dignidade, voltou para a roda, conversando, sorrindo, dizendo para as pessoas, foram 6 meses de luta e de muito trabalho com essa mãe, e de muita escuta, muito atenta, mas é possível quando as pessoas estão em rede e quando elas falam a mesma língua, né? Então, não adianta um terapeuta dizer, você precisa reagir, você precisa tal coisa, não precisa nada, ninguém tem que nada, né? Então, e eu costumo falar do Anderson, né? Ele, quando a gente fala, ela precisa, talvez, se ela arrumar um emprego, ele foi lá, qual era a habilidade dela? E quando veio essa história com costura, e ela disse assim, e eu queria uma máquina portátil, porque quando tem evento na cidade, a gente fica na porta do evento fazendo os abadás e personalizando, e ganha-se muito dinheiro nisso. Então, até isso. Bom, essa mulher está trabalhando hoje.
essa criança está mais equilibrada, está medicada. Então, e aí você olha e fala assim, nada, não é assistencialismo, tá? Mas é uma mãe que olhou o desespero no fundo do olho daquela outra mãe, que só vocês conseguem ter essa Conexão. né? Essa conexão. E disse, nós temos que ajudar. E aí foram e tal, e enfim, estão transformando essa e outras vidas. São mais outras 2 mães que elas pensaram, né? Do grupo, do Roda, e esse outro grupo está começando a colaborar. Então, e elas estão se sentindo bem, porque eram mães que viviam, apesar de já viver na bolha, né? Do autismo, viviam numa outra bolha, né? Porque tinham possibilidade de atendimento, tinham um monte de coisa e se depararam com o que é não ter nada. E é nada. Nada é nada mesmo. Não é Você forma não de tem dizer. Você não tem outro adjetivo para substituir, para florear. Nada é nada mesmo. Zero, niente. Exato. Né? E as pessoas dizem, não, como assim não tem nada? Não, mas você pode pegar um Uber. Não dá para pegar Uber, porque não tem dinheiro para pegar Uber. Não tem dinheiro para pegar ônibus, né? Não tem condução, não tem... Precisa ir a pé, né? Fazer as coisas para... Então, assim, não se tem noção, né? E a gente precisa, alguns desses depoimentos estão no livro, a gente precisa de megafone para contar essas coisas, né? Eu sinto muito se vai espalhar a roda. Se vai ser espalhar a roda, né? Eu sinto muito, mas a gente tem que contar. Mas nós estamos formando as nossas rodas. Então, o importante é que essas novas rodas sejam formadas, da gente entender que não é só aqueles espaços de não pertencimento e que aquilo se resume a absolutamente tudo, porque muitas pessoas estão assim, né, como todos esses depoimentos aqui, também se sentindo alheias, se sentindo à parte, e que tudo que gostaria de montar a sua roda, né? Então, de a gente buscar esses novos espaços, essas novas redes, essas novas rodas, essas novas pessoas, e que fica aqui o convite para essa roda de conversa, pessoal. Isso é muito importante. Tanta gente querendo um lugar para falar, né? E que tenham profissionais ali auxiliando, orientando, né? Porque senão também, às vezes, fica só um muro de lamentação, em que a gente se afunda mais ainda. E quando a gente tem isso de uma forma estruturada, ali no caso, como do grupo do Team Unifesp, então você tem profissionais que estão ali coordenando, que estão orientando, que tem toda uma estrutura. Então, aí sim a gente vê um progresso. Isso, a gente vê mudança. Isso. A gente vê mudança na qualidade de vida. Então, o grupo, ele não é para ficar ensinando, nem ficar dizendo o que vocês têm que fazer, ou não. Isso não pode fazer, isso tem que fazer isso. Não. A gente, às vezes, traz alguma coisa acadêmica para contar para vocês, né? E dizer, olha, isso acontece principalmente na questão do como acontece. O que é uma rigidez cognitiva? O que é a falta de planejamento? O que é não ter controle inibitório? O que são essas coisas todas? E aí a gente vai trabalhando. As famílias vão descobrindo seus saberes, né? E escuta, nossa, ontem estavam falando de uma situação muito legal, e aí uma mãe falou assim, o meu filho adora, eu consigo acalmar quando eu coloco ele na rede. Você via luzes piscando ali, assim, uau, é mesmo, é uma rede. Eu falei, gente, é um casulo, a rede é tudo de bom, né? Que coisa. Então, foi muito legal. Então, trocar as músicas que acalmam, que tipo de som, que tipo disso, que tipo... Essas coisas são... Então, você vai enriquecendo esse saber, que foi, durante muito tempo, deixado de lado, né? Porque saber de mãe de autista, a mãe de autista não sabe nada. Quem sabe somos nós. Isso. Então, vocês foram colocadas de lado durante muito tempo. Então, o que a gente faz é resgatar isso, sabe? E uma complementa a outra. Então, é muito bonito. E, óbvio, a gente tem homens também, mas eu estou falando de uma minoria, né? Estou falando de uma minoria. Que é exatamente a representatividade da nossa sociedade, como ela é. Exato.
né? É isso. Hoje o que a gente tem, em sua grande maioria, eu às vezes tenho alguns pais, né, que respondem lá para mim: "Ai, Mirella, só fala de mãe, mas eu também sou pai". Tem alguns, mas eles são, nossa, eu quase que eu pinço eles assim, ó, de tão ali assim, de tão, e é uma pena que seja dessa forma, né? É uma pena, mas é uma realidade mesmo. E aí eu queria mostrar aqui alguns desses projetos também, pessoal, da Paula. Não, a Paula, assim, né? Pensa. Um poço de sabedoria, de experiências, é muito tempo atuando. Aí, como você disse, mesmo quando o autismo nem era autismo ainda, né? Ainda mais essa última classificação que teve. Olha só que bacana. Tem um projeto aqui que ela trouxe, que é Eu Me Protejo. Wagner, eu vou virar aqui para a câmera, que tem uma cartilha. Assim pega. Essa cartilha muito maravilhosa, que eu já dei uma folheada nela, é para tratar principalmente essa questão de educação sexual na prevenção, né, de abusos, de conscientização, de como essas pessoas que são muito vulneráveis, né, gente? São muito vulneráveis. Então, como podemos ensiná-las, né? Quais sinais de perigo, de alerta a gente precisa? E aí, olha que bacana. Eu vou folhear aqui um pouco, Wagner, ver se dá para... Me fala se tá refletindo. Tá dando pra pegar assim, os dois bonequinhos, a letra de cima, as pequenas. Não, sim, eu sei. Eu me protejo, os dois bonequinhos. Tem algumas ilustrações aqui nessa cartilha. Essa cartilha aqui desse projeto, fala aqui pra gente como que é. O projeto nasceu pensando nas pessoas com deficiência, né? A Patrícia Almeida, uma jornalista, ela queria ensinar a filha, que tem síndrome de Down e é autista, a se proteger. E pensou nesse modo de escrever, em linguagem simples. A gente começou a trabalhar muito, é um grupo, é um coletivo, também é um trabalho voluntário. E começamos a desenvolver durante a pandemia, fomos descobrindo muita violência doméstica, muita criança sendo abusada. E começamos a fazer formação para educadores, pais e uma série de coisas. E o site Eu Me Protejo .com.br tem todo o material gratuito. Essa aí, se você colocar o QR Code, você baixa direto no seu celular esse laranjinha. Se você Mostra virar, aqui, vai. a pessoa pode botar o celular aí, baixa direto no celular essa Cartilha. cartilha de... Pelo vídeo consegue ficar parado. Vamos ver. Essa cartilha de bolso. E a ideia é essa, é prevenir, né? O Wagner vai testar ali. Você tá pegando o QR Code. Não, tá pegando, mas eu vou só testar. Não, você tá pegando, eu falo assim, que se desse tamanho dá para fazer a leitura do celular direto, eu digo. Porque não tá dando zoom, né? Eu tô no monitor aqui, mas dá. Dá? Dá. Ok. Então, a ideia é prevenir. Então, você educa as partes do corpo, quais são as partes íntimas, as partes que ninguém pode tocar. A gente tem muitas pessoas que falam, mas a gente vai falar de educação sexual. Não, a gente não vai falar de sexo, a gente vai falar de prevenção e partes do corpo, tá? O projeto foi tão bom, que tem vários municípios que fizeram projeto de lei que adota a cartilha para pré-escola. Então, desde pequenininhos, as crianças precisam saber quais são as partes do corpo, quais são as partes íntimas, aqui não pode tocar, aqui não pode isso, aqui não pode aquilo, e a gente vai prevenindo, porque a gente tem, né, na delegacia da pessoa com deficiência, mulheres adultas com deficiência intelectual estupradas que não sabem que foram estupradas. Então, assim, não tem crime maior do que esse. Não tem crime maior. Então, uma das minhas lutas, das minhas bandeiras, é a prevenção contra a violência sexual de pessoas com deficiência, fazendo parte desse projeto Eu Me Protejo, tá? Perfeito. Sigam também nas redes sociais, é um trabalho seríssimo, que eu sou muito grata. Ele está hoje na Alemanha, na Argentina, no Uruguai, na Bolívia e sul dos Estados Unidos. Nossa, tá? que incrível. Então, temos a cartilha em espanhol, já temos em alemão, português e inglês.
audiodescrição, enfim, ela é super. E temos jogos interativos que você tanto pode jogar pelo computador, como você pode imprimir e jogar físico, né? O jogo físico. Sempre pensando na prevenção e na educação, tá? Perfeito. Gente, isso é muito importante. É porque muito importante. A melhor forma, né, que a gente tem é de prevenir. E para prevenir, a gente tem que mostrar esses sinais, formas simples, né, do pare, o não, os gestos em que assim, não, aqui você passou do limite, querido, aqui daqui para cá você não vai, Isso né? mesmo. E de nomear mesmo, apontar, ainda que seja uma pessoa não verbal. Quando eu tive o diagnóstico do Arthur, o Arthur ainda não falava, né? Ele teve atraso de fala muito significativo e tudo. E ele não respondia nada, na verdade, das coisas que eu pedia. Pega uma bola, não pegava. Não entendia nada, eu também não sabia se tinha deficiência intelectual envolvida. E eu tinha um pavor dessa situação. E na época, até, por exemplo, eu cresci com uma família muito grande, com um monte de priminhos. A gente tomava todo banho junto na casa da minha avó. Aí tinha os maiorzinhos, os menorzinhos, tal, enfim. Então, era uma coisa que culturalmente ali pra gente, isso não era um problema. Mas a partir do momento que eu tive o diagnóstico do meu filho e de que ele não teria a fala, ou, quer dizer, eu não sabia se ele teria, quando teria, se teria, enfim. Então, naquele momento eu tive uma conversa muito séria com todo mundo. Eu falei assim, ninguém mais toma banho com o Arthur, fica sem roupa na frente do Arthur, se troca na frente dele, a ponto de... Tem que ser tão estranho um adulto ficar despido na frente dele. Porque se ele não vai saber diferenciar quando pode, quando não pode, quem que pode. Então, ninguém. Se não pode, é ninguém. Porque se algum dia alguém fizer algo desse sentido, um adulto começar a se despir, tirar a roupa, baixar a calça, algo assim, isso vai ser algo tão fora do cabo que vai ter que gerar uma estranheza para ele, um sinal de alerta, né? E eu lembro que eu mudei, falei, todo mundo, meu pai, minha mãe, meus tios, primos, todo mundo, ninguém mais sem roupa adulto, assim, junto com o Arthur, ninguém toca mais, todo mundo pede permissão para ajudá-lo a tocar quando vai tomar banho e tudo mais. Eu tinha muita preocupação com o desfraude, que também foi tardio, né? Porque eu não queria pessoas tocando nele. Pessoas que eu não conheço, vai passar por vários terapeutas, vai em escolas, assistentes de sala, auxiliares, você passa e você não sabe. Né? Então, mas desde sempre, mesmo quando eu não sabia exatamente o que ele estava compreendendo ou não, eu ensinei por sinais o que podia, o que não podia, o para, o não, né? Independente. E das partes íntimas, tudo. Eu tive muito, muito cuidado, muita preocupação com isso aí. Porque o que a gente escuta, gente, quando esse tipo de violência acontece, não é por um estranho. É a gente da pessoa do teu convívio que vai ter acesso ali a você. Essas histórias que vê alguém do nada, do meio da rua, isso aí é a exceção da exceção. O que acontece, a gente, do nosso convívio, da confiança da família, quando não é a própria família, né? E que tem esse tipo de situação. Então, a gente precisa habilitar esses indivíduos no máximo que puder, dentro da capacidade de compreensão que eles tiverem, né? A se protegerem, a dizerem não, né? Não me toque, não faça isso, não aceito, né? Algo nesse, e até como agir se isso acontecer. O que você faz? É assuntos que eu tenho com meu filho hoje em dia. Se alguém acontecer, o que você faria? Para quem que você tem que pedir ajuda? Que você tem que gritar? O que você vai gritar o quê? Que você vai... E o Arthur é muito engraçado. Meu filho, hoje ele está com 7, vai fazer 8 anos daqui 3 dias. Tudo ele faz artes marciais, né? Judô, faz kung fu, tudo ele resolve, tudo pra ele, eu vou dar um soco. Mamãe, se fizer isso, eu vou gritar, vou dar um soco na pessoa. Eu falo, filho, nem sempre dar um soco é fácil, entendeu? Nem sempre. Então, muitas vezes você não vai conseguir você se defender. Então, grita, faz escândalo, pede ajuda, né? Faça barulho mesmo. E eu falo isso muitas vezes pra ele, quando a gente frequenta alguns outros lugares, de mostrar pontos de segurança, onde que ele pode pedir ajuda, se perder, se acontecer alguma coisa. Eu não sou noiada, eu sou só uma pessoa, assim, informada. Isso, mas é isso. E se a gente não passa informação, o que você faz? A gente tem que dar informação. Então, é isso, a gente não quer
que é violência maior do que uma pessoa ser estuprada e ela não saber que sofreu essa violência. Ai, gente. Então, assim... Escabroso. Escabroso. Então, a gente precisa fazer isso que você fez. E parabéns. Que bom que o Arthur tem essa mãe que conta essas coisas dessa forma. Ótimo, maravilhoso. Ai, falo mesmo. E cada assunto que tem, isso dentro do que ele consegue entender, né? Eu pego e trago para ele, conto notícias. É isso. Né, assim, sou da Atena do meu filho. Ó, que bom. Não sou da Atena do autismo aqui, mas do meu filho. Eu levo as notícias. Fulano foi sequestrado, aconteceu, não sei. Porque é isso mesmo que acontece. E como ele tem a capacidade de compreensão, né, tanto que ele foi ficando tão assim, que eu fui falando de casos de sequestros de crianças, que a gente está vivendo uma fase horrorosa. O aumento de dados de incidência de sequestros que estão acontecendo. Gente, pelo amor de Deus, cuidem das suas crianças. E no caso aqui, não só crianças. A gente está falando de pessoas com deficiência. São pessoas que, independente da idade, são vulneráveis. Não têm capacidade de se defender. É isso mesmo. Então, você não pode deixar ali. O tanto de vídeo que chega para mim de criança brincando na frente de casa, com o portão fechado, só que sem vigilância. Sei lá, se a mãe está dentro de casa fazendo alguma coisa e de... carros que param e que tentam pegar aquela criança, ou enfim, o que chega um monte de coisa, tem dado um monte no noticiário. Então, essas coisas a gente também precisa abordar. Precisa informar a criança, tem que ser. E se a criança tem um nível maior de suporte, né? Tem a linguagem simples, né? Então, tá aqui, é a imagem, é com comunicação alternativa, é isso. O que precisa é acessibilidade. Todo mundo tem direito a ter acesso à informação. Isso. Se a pessoa não está sendo informada, eu não estou favorecendo o acesso. Então, é isso que a gente precisa. Então, isso aqui nasce... Por que foi para criança pré-escolar? Porque não precisa ler para entender. Perfeito. Né? Então, é sobre isso. Então, a gente está dizendo que existe material para isso. Né? É material. Tem recurso. Tem recurso, tem tudo. A gente tem obrigação de oferecer acessibilidade à informação. É isso que a gente precisa. Aliás, acessibilidade é isso, né? É a gente ter direito de usufruir das coisas todas. Isso. E, Paula, falando disso de acessibilidade à informação, tem aqui na mesa a revista Autismo, que é muito conhecida na nossa comunidade, né, pessoal? Wagner está mostrando aqui. A revista Autismo, a Paula é colunista lá na revista, né, de assuntos e temas variados, né? Várias entrevistas com mães. Bacana. E aí, assim, quem quer a revista? Quem quer Como a revista? Funciona? Vai lá no site da revista, assina. A assinatura é gratuita, gente. É gratuita. Então, é a revista de maior circulação da América Latina. A revista tem vários parceiros que faz chegar longe, muito longe. Chega lá e tem outra distribuição e tudo mais. Então, o único jeito da gente ajudar a revista a continuar saindo é você, por exemplo, assinar o seu recebimento de correio, que é coisa de R$10 a cada 3 meses. Então, você pode fazer no Pix, pode fazer no cartão de crédito, é R$10 para você receber a revista. Além disso, tem a versão online e tudo que sai nas matérias sai também online. E o canal Autismo, que é do Instagram, que tem tudo. Então, assim, o Paiva, que é o Francisco Paiva Júnior, que é o editor-chefe da revista, ele é jornalista, ele é pai do Giovanni. Aliás, quem não viu, ele treinando o filho para uma entrevista de emprego, precisa ver. Não. Eu liguei para ele outro dia, eu falei, pai, eu vou pegar uns trechos para dar uma aula, posso? Para falar de rigidez cognitiva e tudo. É incrível, é incrível. Tem no YouTube, tem no Instagram, tem no TikTok. No TikTok foi viral, assim, porque o primeiro foi maravilhoso, maravilhoso. Então, ele é um pai também. E, aliás, meu parceiro no Happy Hour Inclusivo.
Eu sou a mulher dos projetos, tá, menina? Eu tô percebendo. Ela tem na manga que você tá falando que ela tá arrancando projeto aqui, gente. Enquanto nós estamos falando, ela já tá idealizando mais uns 3, mais ou menos, assim. A Paula é desse tipo mesmo, porque só aqui que ela me trouxe já vários. Que fantástico. E é maravilhoso. A gente tá com... esse último encontro foram 12 autistas, 2 acima dos 40 anos, que disseram o seguinte: pela primeira vez na vida, eu me senti pertencente. Olha só. Cara, ganhou. Então, o Paiva é meu parceiro nesse projeto também, e a outra parceira é a Sabrina Ribeiro. Enfim, eu vou arrumando parceiro, porque a gente tem que fazer coisas, né? Para tornar o mundo um pouco melhor, mais acessível. A gente vai visitar os lugares onde vai ser o happy hour, a gente diz o que precisa, se as pessoas podem ajudar. Então, a gente tem encontrado parceiros também na noite de São Paulo que são receptivos, sabe? Reservam espaços pra gente. Se precisa desligar a música, desliga na hora. Então, é incrível, assim. Que legal. E a gente precisa ir pra rua. Sim. A gente precisa ir pra rua. Ser visto. É isso, né? Então, é isso. E a revista Autismo é isso. Entra lá. Só o seu transporte você vai assinar. A revista é gratuita para você, né? Para ajudar que ela continue circulando. Sim, né? que é um projeto incrível. E que tem um tamanho gigantesco, um alcance gigantesco. E ajuda muita gente. Nossa, sem dúvida. Todo mundo que é da comunidade conhece o trabalho da revista Autismo. Assim, ele é extremamente respeitado, justamente para a gente entender a importância que tem. A importância que isso tem. E aí eu tenho aqui na mesa também uma coisa que você trouxe, que é uma preciosidade. Meu Deus, gente, vocês não têm ideia. Que eu vou mostrar para vocês agora. Esses livros aqui são livros de contos, de historinhas. Por exemplo, eu tenho aqui dos 3 porquinhos, eu tenho da Branca de Neve e 7 anões. Aí tem aqui um que é do... a Gralha Azul? Isso, da Gralha Azul, mas folclore. Que é do folclore brasileiro. Então, tem da Gralha Azul e tem aqui do Saci Pererê. Mas o que tem de tão diferente nesses livros? Mirella, e tem um outro aqui também, ó. O Jurutaí e a Lua, que também é do folclore. O que tem de tão diferente nesses livros aqui? Pessoal, esses livros não é tão os 3 porquinhos simplesmente assim como você conhece. Então, deixa eu mostrar aqui. Ele foi simplesmente escrito, né, por essas maravilhosidades que estão aqui, ó. E escrito, que eu digo, eu já falei errado. Na primeira página. Aqui na primeira? É. Porque eles utilizaram pictogramas, tá? Olha aqui. Essas pessoas aqui nesse livro são esses 4. Usaram os pictogramas, tá? Para contar a história dos 3 porquinhos, pessoal. Olha isso aqui. Isso aqui é acessibilidade. Quando a gente fala de acessibilidade, o pessoal quer só colocar uma rampa. A gente tem uma vontade de chorar quando pensam que reduza isso, sabe? Olha que trabalho mais incrível de pensar dessas histórias sendo assim acessíveis para a leitura, né, para o consumo de pessoas não oralizadas, né, e que fazem aí uso de comunicação alternativa. Nossa, isso aqui, assim, de uma riqueza absoluta. Mostra o Jurutaí, que ela é ilustrada por uma artista plástica, que foi bem bacana. Aqui, pera lá. A última, que é bem bonito o Quer material. você já pegar, que você sabe onde que tá certinho? Ou tá no final? Tá aí, ó. Todas as ilustrações. São incríveis, Olha isso aqui, gente. Olha que riqueza. Nossa, tem até uma partitura de música aqui, ó. Vou colocar aqui. Olha só. Essas ilustrações... São da Viviane Zimmermann. Viviane Zimmermann. Lindíssimo. Lindas, né? Lindíssimo, lindíssimo. Eu tenho elas emolduradas na minha casa. Olha que coisa mais linda. É linda. Gente, isso aqui é uma riqueza, assim... Olha só, essa história foi recontada. Olha essas carinhas aqui. Por essas carinhas aqui maravilhosas que recontaram essa história aqui em pictogramas.
Ai, meu Deus do céu. Que projeto mais maravilhoso. Isso aí saiu daquele centro de convivência. Isso, saiu do Centro de Convivência. Quem quiser acessar, centrodeconvivenciamovimento.com.br, e tem lá à venda os livros. Então, gente, olha, para vocês adquirirem. Olha só. Não. Ai, sério. Eu trouxe de presente para ela, nem era para mostrar. E ela disse Né? que queria mostrar. Não, é porque isso aqui eu nunca vi. Eu nunca vi isso. A gente ganhou um projeto, né? É um ponto de cultura e um projeto do governo do estado em parceria com o governo federal. E fizemos esses livros. Foram 6 livros em 5 anos. Gente, nossa, isso aqui é muito. Você tem ideia para aquela pessoa poder ela mesma pegar um livro assim? Eu li Os Três Porquinhos. Porque todo mundo que não tenha deficiência e que esses livrinhos são recontados de inúmeras formas, né? Com só mais figurinha ou pouquinhas palavrinhas ou de forma, né, enfim, mais aprofundada. Mas assim não. E aí essas pessoas elas podem fazer a sua leitura da história. Isso aqui é de uma profundidade tão grande. E você sabe que no dia de autógrafo, quando foi o lançamento dos livros, a gente mandou fazer carimbo de beijo. Que fantástico! Nossa, meu filho, se eu der uma ideia de um carimbo desse para ele e de um abraço, tem também, vou fazer um de beijo, porque ele não quer que rela, não quer que beija, não quer que, né? Então, eles ficaram sentados Que numa demais. mesa de autógrafo, cada um com o seu carimbo, e tem fotos maravilhosas, carimbando um beijo, né? Então, é o que eu acredito que seja a acessibilidade, você oferecer ferramenta para aquela pessoa ser participativa. Então, quem que dizia? São todos nível 3 de suporte, tá? O Centro de Convivência era especializado em nível 3 de suporte. E todos sentados na mesa de uma livraria, carimbando seus livros, autografando. Nossa, isso é incrível, né? Que era a Nossa. forma deles estarem ali, Sim. né? Autografando e tal. Então, essa sempre foi, né? Sempre. E eu não canso, assim. Fico pensando o que a gente pode fazer. Isso me doeu. Eu escuto uma coisa que me doeu. Precisamos fazer alguma coisa. E o fazer alguma coisa é algo que possa ser efetivo, que possa trazer uma experiência de vida, de que, assim, vale a pena, né? Como diz a Fernanda Torres, a vida vale, né? A vida vale a pena. É sobre isso, né? Então, o que a gente pode fazer? E eu também sou espalha-roda, porque eu também chego e digo o que nós vamos fazer, o que nós temos que mudar, sabe? É sobre isso. A gente tem que fazer a informação chegar nas pessoas. E se a gente, né, a minha bolha não é essa, eu não convivo, esse é o meu trabalho, né? Eu fico contando para minha bolha. Aí eu digo, falei muito de autismo, né, gente? Não, a gente gosta, mas já tem uns 3 ou 4 saindo de perto. Tá, a gente gosta, Paula, né? Para conviver com você, Paula. Que bom que precisa de muitas Paulas por aí para trazer esse assunto na mesa, né? Para esse tipo de assunto, você conversa de boteco, sabe? Você conversa de happy hour, você conversa... Não precisa ser... Se não fosse tão tabu, não seríamos tão espalha-rodas, entendeu? Se isso não fosse algo tão estigmatizado, tão não me fale, não me toque, não, nossa, assim, sabe? Parece até que a gente é contagioso, né? Então, se isso fosse mais naturalizado, como de fato são essas existências, são naturais e elas precisavam ser mais normalizadas, né? A gente conseguiria levar com muito mais leveza, estar em mais espaços e ver uma luz no fim do túnel. Sim. Porque quando você encontra ações, assim, de fato efetivas, né? E não só palestrinha autoajuda, que muitas vezes aquela sugestão que foi te dada não faz o menor sentido para a tua realidade, como você mesma disse, né? Tipo assim, a pessoa tá falando, fica assim, meu Deus. Eu já reviro o olho, ai, que preguiça. Tá bom, deixa quieto, não vou ensinar tudo para ela, explicar o porquê. Até eu explicar para ela o porquê que
que não rola, são tantas, uma cadeia de coisas assim para perpetuar que eu não faça isso por mim mesma, que esse autocuidado não chegue até mim, que ela tá querendo, deixa quieto. Então tá bom, é isso, eu preciso de uma massagem, deve ser isso. Uma massagem resolveria É o que estava faltando. Era como eu não pensei nisso Como antes. não pensei nisso antes? Não é? Como? Mas quando a gente vê esses projetos mais efetivos, isso traz pra gente gás, motivação, esperança para continuar. E a gente vê aquela luzinha no final do túnel. Paula, eu queria te agradecer imensamente, mas assim, foi um prazer, assim, imenso te conhecer. Que bom. Sabe? Fico muito feliz, muito feliz. E tomara, assim, que mais pessoas cheguem para essa roda de conversa, né? Que vejam que tem um espaço ali, que quando vocês estiverem prontos, que se vocês quiserem fazer parte, é um espaço que vocês podem se beneficiar muito disso, para não se sentir tão sozinhos dessa forma, né? Encontrar seus pares de verdade e para dar uma olhadinha em todos esses projetos aqui, parabenizar por todo o seu trabalho, na verdade agradecer, né, por tudo que você tem feito aí ao longo desses 40 anos, porque se hoje eu consigo vivenciar algo um pouco melhor para minha família, pro meu marido que é autista, para o meu filho que é autista, é porque a gente teve assim pessoas como você pavimentando. Então, isso significa muito mesmo. Vou chorar. Não, mas isso tem um impacto muito, muito transformador. Então, minha gratidão, assim, por essa lindeza que é o seu trabalho. Acho que algumas pessoas vêm com uma missão. Talvez essa seja a sua, né? Mas é uma boa missão, viu? Tem me trazido muitas alegrias, muitas pessoas como você, né? Trazer, assim, num dia qualquer chega, ai, que bom, que eu te vi, eu te conheci, veio aqui conversar comigo. E é uma delícia, isso é incrível, isso é um presente mesmo. Muito obrigada. Eu, assim, minimamente que eu consigo fazer, pelo menos passar um pouquinho da minha gratidão, que ela é imensa mesmo, de verdade. Viu? Obrigada, muito obrigada. E para quem está aí nos assistindo, então, para seguir todas essas diquinhas que foram dadas, sigam a Paula também, sigam o perfil do Team Unifesp, que lá direto tem informações também, né? A gente precisa se inteirar, precisa buscar, se movimentar de ir ao encontro, né? E aí a gente pode encontrar, tá bom? Encontro vocês também no próximo episódio. Então, se você não se inscreveu no canal, eu vou dar um tempinho de você corrigir esse erro absurdo, não é mesmo? Não custa nada nessa vida, então você se inscreva no canal. Se você quiser ser parte, né? Se quiser e puder ser membro do canal, tem jeito também de ter esse grupinho mais restrito, que tem aulas exclusivas, alguns conteúdos exclusivos, tem esse grupo exclusivo de rede de apoio, algumas lives também, por R$ 7,99, que é menos do que uma coxinha, mas é uma forma de apoiar também aqui a manutenção, a produção de conteúdo, para que eu consiga continuar saindo de casa e trazendo pessoas maravilhosas aqui, levando informação, né, como a Paula hoje, tá bom? Então eu agradeço muito aos membros do canal e também aos inscritos do canal, para quem não puder, não tem problema, 99% de tudo que tem do Altispod é tudo gratuito. Tudo gratuito. O que eu tenho tentado fazer para os membros é uma forma a mais para agradecê-los pelo apoio do projeto. Mas todos os podcasts, eles são disponibilizados, tá acessível aí a um clique de vocês, tá bom? Então, até o próximo. Um beijo. Tchau, tchau.